Olá, bom dia. Esse é o Manual para a Transição, parte 4. E hoje eu vou explicar um pouquinho do colapso, que é o que eu falei na edição anterior. Mas antes vamos fazer um resumo das 3 episódios anteriores da live. Como eu falei, a minha ideia é publicar todo dia, fazer todo dia uma live bem curtinha, sabe, Bilo? Beleza? Uma live bem curtinha, contando sobre a transição, compartilhando os conhecimentos, tudo que eu venho aprendendo aí nesses últimos anos, que eu estou trabalhando em 2 projetos para ajudar a alavancar a transição, 2 projetos regenerativos. E eu achei que seria bacana compartilhar isso com vocês, já que nas mídias a gente não vê muito falar a respeito, é uma questão tão importante. Então, resumindo o que eu falei nas últimas 3 lives do Manual para a Transição, a gente está vivendo uma crise climática muito grave, provavelmente o momento mais grave que a humanidade já enfrentou desde a Guerra Fria, quando a gente tinha a possibilidade de destruir o planeta inteiro apertando botões, iniciando uma guerra nuclear, com a diferença que naquela ocasião, se a gente não apertasse os botões, ia estar tudo bem, tanto que a gente está aqui ainda, né? Mas agora não, agora está se desencadeando efeitos climáticos que vão ter impactos irreversíveis e que ameaçam a nossa própria existência. Isso é muito grave e a maioria das pessoas não está ligada. Então, o que a gente precisa primeiro entender é que sim, há uma crise de fato, ela já está acontecendo, é possível ver em vários lugares do planeta ela se agravando e ela está se acelerando, porque nós, humanos, que somos os causadores, não estamos tomando medidas para reverter esse processo. Né? Se a gente for ver os dados, a cada ano a gente bate o recorde de emissões de carbono na atmosfera. No Brasil, a gente está batendo recorde de desflorestamento da Amazônia todo ano. Ou seja, a gente está acelerando o processo de autodestruição. Porque já se mostrou, né, que se aumentar a temperatura mais alguns graus, desequilibra totalmente o sistema e aí o negócio vai ficar bem feio. Quais são os 2 motivos então que a gente está destabilizando isso, que eu falei nos outros episódios? Bom, primeiro é que a gente está tirando reservas de carbono adormecidas, né, embaixo do solo há milhões e milhões de anos atrás, né, o petróleo, o gás natural, e queimando isso, né, então isso era carbono que estava lá escondidinho e que não estava dentro do sistema, como eu falei, durante os últimos milhares de anos a gente vem vivendo o Holoceno, que é uma época onde a Terra vem com temperaturas e climas muito equilibrados, graças a todo o sistema da vida no planeta. E agora, né, nessa última centena de anos aí, a gente mudou para o antropoceno, onde o ser humano é quem causa o maior impacto no planeta. Então são esses 2 motivos. A gente está jogando uma quantidade absurda de CO2 para a atmosfera, que aumenta todas as temperaturas, e ao mesmo tempo a gente está destruindo todos os habitats naturais, que são, como fala o Charles Eisenstein, os órgãos do planeta Terra. Eles que equilibram as florestas, os rios, as marés, todos os seres vivos. Isso tudo está conectado e isso faz com que a Terra mantenha o seu equilíbrio climático. Então, o que a gente tem que entender, existe uma crise sim, ela é muito grave, ela ameaça a nossa existência. Numa centena de anos é previsto que 3/4 da população humana já vai ter dançado, porque as condições não vão ser suficientes para manter a vida no planeta. Vai ser muito difícil em função do clima, das temperaturas altas, da escassez de água e uma série de outras consequências. Essa crise está se agravando, está se acelerando, porque a gente não está tomando medidas necessárias. Se vê todos os últimos encontros, encontro de Paris, encontro de Kyoto, mais recentemente a COP26, onde se encontraram, um evento organizado pela ONU, os líderes de todas as grandes nações, para discutir como diminuir as emissões de CO2, saíram de lá sem assinar e sem resolver nada. Então, assim, como eu falei na outra live, a gente está indo em direção ao precipício e está acelerando. Mas a gente segue na nossa vida diária, né? Porque a gente tem tantas coisas para resolver no dia a dia e acaba não pensando nisso, porque é um problema de uma escala muito grande e ele parece estar um pouco mais além. Mas no ritmo que a gente está, ele é inevitável. É bom que a gente tenha isso muito claro. Ele é inevitável e é por isso que se fala em colapso. Porque chega um momento onde não vai dar mais para segurar, onde as coisas vão começar a ruir, porque no momento que as temperaturas forem mais altas que as pessoas não suportarem, começa migrações para lugares mais temperados, mais frios. Falta abastecimento de água, como está faltando em vários lugares, e isso, como eu falei, cria um efeito cadeia na economia, na sociedade, causa assim problemas em todos os níveis que vão deixar muito difícil viver nesse planeta.
Então, o que a gente precisa entender é que a crise existe, ela está se agravando e ela leva a um momento de colapso. O colapso é inevitável se a gente não fizer nada. Então, por que eu estou compartilhando isso? Primeiro, para a gente ter clareza do que está acontecendo e segundo, para a gente entender o que a gente pode fazer para contribuir positivamente, para mudar esse cenário e também para nos resguardar, para garantir, né, quem tem menos de 40 anos com certeza vai viver a parte mais crítica desse colapso. Com certeza. Né? Até os 80 anos aí a coisa vai ficar bem feia. Então, principalmente para quem tem filhos, é bom começar a pensar o que pode fazer para tornar essa transição mais suave. Né? Comentei em uma outra live sobre um grupo chamado Deep Adaptation, que fala assim, olha, o negócio vai ficar bem feio, a gente vai ter que se adaptar. Né, e o que a gente pode fazer. Então, em outras lives eu vou falar sobre as regiões de biorrefúgio, né, várias tendências aí que estão surgindo de pessoas que já estão ligadas nisso e pensando, olha, eu quero ter para onde me proteger quando o negócio ficar mais complicado. Quero deixar bem claro que isso que eu estou compartilhando não é para ser alarmista, não é para que a gente fique, sei lá, na verdade, o que a gente precisa é se dar conta da gravidade. Né? A Greta Thunberg, em um desses últimos encontros, ela foi mais extrema. Ela disse, eu queria que vocês entrassem em pânico, que vocês ficassem morrendo de medo, porque aí sim as pessoas iam fazer alguma coisa, os governantes iam fazer alguma coisa. Né? Mas eu não acho que essa sensação ajude, né? Se a gente ficar simplesmente morrendo de medo do que vai acontecer. A gente precisa pensar de uma forma muito consciente na situação que a gente está vivendo agora e o que a gente pode fazer para mudar isso. E, de fato, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, a pergunta é, por que não está sendo feito? Né? E esse é o tema para a próxima live. Por que não está sendo feito? Bom, o primeiro motivo é esse, é porque a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo. Né? Então, se tu nem sabe do problema, é difícil tu fazer alguma coisa para tentar solucioná-lo. Então, quem assistiu só esse, no início eu fiz um resumo das últimas 3 lives que pintam assim de uma forma bem clara qual é a crise que a gente está vivendo e para onde ela está se dirigindo. Nas próximas, então, a gente vai falar quais são as possíveis soluções, por que elas não estão sendo feitas e o que a gente pode fazer. Tá joia? Valeu. Quem tiver perguntas, se eu quiser conversar a respeito, fique à vontade de mandar mensagens. Valeu, um abraço.